Enfim, vamos falar das empresas, vamos falar também das empresas públicas. Os sócios das americanas estiveram envolvidos também na questão da privatização da Eletrobras. E ninguém melhor para falar do que ele, que teve inclusive na mira do Wikileaks pela sua visão ideológica. Tudo bem, Requião? Seja bem-vindo ao DCM. Queria conversar com você sobre isso e, claro, sobre o Banco Central Independente. Seja bem-vindo. É um prazer, Pedro, bater um papo com vocês dois aí. Estou precisando disso, colocar para fora o que eu vejo no Brasil e na política nacional, fundamentalmente na política econômica também. Mas o nosso governo, em vez de privilegiar as mídias alternativas que garantiram a consistência da candidatura do Lula até a eleição, tem privilegiado a Globo. E a Globo, você já viu, ela não suportava o Bolsonaro. Ela não gostava do jeito que ele usava o talher e da louça que ele punha na mesa do jantar. Mas ela apoiava e apoia a liberalização econômica selvagem e o Guedes até hoje. Então, nós estamos precisando de meios de comunicação para esclarecer o que está acontecendo no Brasil. Eu estou aqui à disposição de vocês, velho político, né, 82 anos de idade, acho que 80 na política brasileira. E com toda a experiência que eu tenho e a franqueza que nós precisamos, conversarmos sobre a política brasileira. A primeira pergunta obrigatória seria como é que você está tão bem com 82 anos, mas daí a pauta fica meio contigo, você entendeu? Então eu vou fazer uma pergunta mais séria. Porque você se sente sacaneado, para usar, como você gosta de usar o português absolutamente simples e direto, você se sente sacaneado com o episódio do Itaipu, enfim, eu sei que você não pleiteou cargo nenhum, mas, obviamente, você seria um nome importante para participar do Conselho da Itaipu. Você se sente, de alguma forma, preterido nesse episódio? Por favor. Eu entrei no PT porque o PT não tinha candidato à presidência, ao governo do Estado do Paraná para apoiar o Lula. Eu entrei ideologicamente. Eu entrei porque eu estava escandalizado com a Ponte para o Futuro do Temer e do Marco Maciel. Lembra do Marco Maciel? Trabalhou no governo do Lula, no primeiro, junto com o Palocci. E queria derrotar o Bolsonaro e tenho uma admiração especial pelo Lula, pelo seu exemplo de vida, o seu crescimento, o seu enriquecimento cultural nesse processo todo. E não reivindiquei cargo algum. Eu faço política num ponto de vista ideológico. Eu tento fazer o que é mais importante para o Brasil, pelo menos o que eu acho que seja mais importante num dado momento. O Lula me ligou um tempo atrás, dizendo: Requião, em 10 dias eu vou te telefonar, que eu quero conversar com você e com a Gleisi sobre a política nacional. Daí eu soube que no grupo de transição tinham lançado o meu nome para a diretoria-geral de Itaipu. Itaipu, depois de São Paulo, é quem tem a maior capacidade de investimento do Brasil. E é uma empresa do Brasil e do Paraguai. Eu não reivindiquei, não pedi e nem consultei sobre isso. Eu estava esperando a conversa com o Lula para discutir a política do Paraná e dar algumas ideias para a política brasileira. Afinal, eu tenho alguma experiência, né? Eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, do Parlasul e do Parlatino, seção do Brasil. Eu tinha uma sede em Bruxelas, eu me envolvi na política, nas discussões do liberalismo econômico no mundo. Mas nunca mais fui consultado. E um dia, quando eu fui na posse do Lula, eu não fui convidado. Eu tive que, na última hora, garimpar um convite para estar lá e ver. Eu queria ver aquilo, ver a manifestação, a população. Acabei conseguindo ir. E, de repente, os ministros do Lula, que estavam presentes, todos me cumprimentam. Requião, você vai para Itaipu, parabéns e tal e coisa. Mas comigo ninguém falou. Alguns dias depois da posse, eu sou visitado pela minha amiga Gleisi, que é presidente do PT, e me disse o seguinte: Requião, você poderá ser um conselheiro de Itaipu. Ora, minha gente, você sabe o que é o conselho de Itaipu? São 12 caras que não fazem nada, 6 do Paraguai e 6 do Brasil. Se reúnem de 6 em 6 meses. Ganham cada um deles R$30 mil por mês. É uma espécie de bedel da usina para verificar o livro-ponto dos funcionários.
Eu achei aquilo um insulto. Eu vi que eles não queriam conversar comigo e queriam me tirar da discussão política. É a jogada interna dos grupos que comandam o PT. Fiquei puto da vida com isso. E percebi que eu fui muito útil na campanha. Entrei para perder, mas para dar sustentação ao partido no Paraná. Mas fui completamente desconsiderado posteriormente. É claro que isso não me deixa satisfeito de forma alguma. Eu entendi que o PT é um partido igual a todos os outros, mas com uma base política maravilhosa. Eu pergunto a vocês dois agora que estão me entrevistando, o que sobra do PT sem o Lula? Alguns quadros burocráticos e não tem nenhum nome com grande popularidade, né, Requião? Pois é, sobra. É isso. Agora, o que foi a tal aliança ampla? Só o povo não entra na aliança ampla? Você sabe que eu recebi um recado do Nilo Gatto, que é um líder eletricitário aí do Brasil, do estado do Norte. Ele me disse que na comissão de transição eles tinham colocado no texto deles a estatização da Eletrobras. Na hora que redigiram o texto, tiraram a estatização. Então, o que é isso? Nós estamos nessa luta agora. Eu estou entusiasmado com as últimas declarações do Lula. Está denunciando o Banco Central. Agora, e o Lula está se opondo a uma parte da sua coligação e a uma parte do PT. Não vamos esquecer que quem propôs, quando a Dilma era presidenta, o Banco Central Independente, foi o Nelson Barbosa. E que na campanha anterior à do Lula, agora, não foi ele o candidato, o pessoal mudou o programa do PT junto ao Tribunal Superior Eleitoral, pelas mãos desse Guilherme Melo, que era um assessor do nosso candidato, e defendeu a independência do Banco Central. Agora, eu acho que o Lula entendeu que isso tudo não dá certo. Eu não quero fazer crítica do passado. O passado tem que ser recordado, mas a gente tem que viver para frente. E hoje ele tem consciência de que não vai haver desenvolvimento no Brasil se o Banco Central não estiver nas mãos do governo federal, e o governo federal tem que ter um programa claro de desenvolvimento. O que acontece com o Banco Central, minha gente? Acontece o seguinte: eles derrubaram o Lula, prenderam o Lula e derrubaram a Dilma para tomar conta da Petrobras, da Eletrobras, do saneamento básico e, sem a menor sombra de dúvida, liquidar os direitos dos trabalhadores, a CLT. Não é isso? Eles viram que podiam perder a eleição, então eles inventaram o Banco Central Independente. Qual é o papel do Banco Central Independente na mão deles? Vou deixar de lado os erros que nós cometemos lá atrás. O papel do Banco Central é provocar recessão no Brasil. Provocando a recessão, o Estado fica com a corda no pescoço. E daí eles vão propor a privatização definitiva das estatais. Eles vão querer vender definitivamente a Petrobras, vão querer entregar todas as empresas públicas estratégicas. É esse o jogo. O Banco Central Independente é o golpe contra o Brasil. Eu acho que o Lula tem consciência disso. Mas não é só isso, minha gente. Vocês sabem quanto custa um litro de diesel S10 na usina? Tirado da nossa terra, refinado na nossa refinaria por mãos de obras brasileiras. Custa R$1. O dado é do Fernando Siqueira. Eu vi numa entrevista que ele deu outro dia da EPET. R$1. O preço médio brasileiro, segundo eu vi na internet esses dias, é R$6,50. Tem cabimento isso? É um roubo. Então, eu acho que isso tem que ser enfrentado. Mas nós pusemos na Petrobras um cara que era assessor, consultor de Texaco e de Shell, de empresas que negociam com petróleo no Brasil, que está propondo o seguinte: vamos esquecer o petróleo. Nós vamos nos dedicar agora à mudança energética do Brasil e do mundo. A energia geotérmica, as marés, a eólica, a solar. Nós vamos pesquisar. Não se fala mais do petróleo, que está movendo o mundo, que está criando crises, o conflito entre os Estados Unidos e a Rússia, com o sacrifício da Ucrânia, que é bucha de canhão. Nada mais disso. Agora, o Lula tomou uma posição bonita agora. Não adianta ele falar para esse mercado que não existe. A industrialização do Brasil foi paralisada. Os nossos industriais, grande parte deles, é evidente que tem exceções, grande parte deles são rentistas mais do que empresários. Eles não querem mudar nada.
O rentista ganha sem trabalhar, com a valorização do dinheiro. 13,75% a taxa de juro do Brasil. Na verdade, o juro real é 7,2%. O segundo juro mais alto do mundo é o do México, 2%. Tem cabimento isso? Agora, o Lula, falando como ele falou, com alguma repercussão, como o Zambarda colocou agora aqui no início do nosso papo, não vai falar com ninguém, Pedro. Nós não estamos falando com ninguém aqui. Muito pouca gente assiste o DCM. É do ponto de vista de um órgão alternativo, número bonito. O problema não é nem quem o DCM atinge, Requião. A gente está vendo, inclusive, gente, deem likes agora para essa live aumentar o alcance. A gente tem um grande problema, mesmo na internet, em que a comunicação supostamente é mais livre, nós temos esse império das big techs em que elas tentam pautar o assunto. E o mercado financeiro bota muito mais dinheiro para ter a pauta contrária ao que você está falando, Requião. Claro. Mas onde é que eu queria chegar? Eu quero começar esse programa nosso aqui com uma opinião que foi colocada hoje por um amigo de esquerda que não é bem um entusiasta do Lula e do PT. Mas a ideia foi interessante. O Lula tem que ir para um vídeo nacional, entrar num vídeo de presidente da República, explicar o que é o mercado financeiro, explicar que ele quer baixar o juro mais alto do mundo para o Brasil conseguir se desenvolver, porque o Banco Central está tentando provocar a recessão para privatizar em favor do capital financeiro, nacional e internacional, o resto da estrutura do Brasil. Como é que o presidente da República não pode dirigir a política econômica? Ele não é presidente de nada. O presidente da República é quem? É o dono do Itaú? É o dono do Santander? Não tem cabimento isso. Agora, se o Lula vier para uma rede nacional como presidente da República e dizer, companheiros, eu assumi a presidência do Brasil e estou sendo impossibilitado de governar e de fazer o que nós nos comprometemos, porque o Banco Central está jogando contra o país. Nós estamos com o juro mais alto do mundo. Essa independência do Banco Central é inaceitável. Mas nós precisamos ter um projeto econômico do Brasil. Um projeto que não seja contra os Estados Unidos, nem contra a Rússia, nem contra o BRICS, mas seja um projeto nacional. Tenho insistido no tema, Pedro, aristotélico, ato meio, ato eficiente, um projeto sustentável, que não peque pela temeridade de se propor a uma mudança pela esquerda que não seja sustentada no Brasil hoje, mas não pela covardia de se render à direita rentista. E daí ele faz um apelo ao Brasil, vamos para a rua. Esse pessoal da Globo não quer divulgar, nós vamos para a rua. Eu saio de casa aqui, pego um ônibus, vou para Brasília, me manifestar na frente do Congresso Nacional. E o Brasil inteiro, que quer a mudança, que apoiou o Lula, vai se manifestar com ele. Agora, como é que ele consegue fazer isso? Me pergunto, o que sobra do Lula, do PT, sem o Lula? Eu acho que, desta frente, o próximo candidato da frente pode ser o Juscelino, aquele que fez a estrada da casa dele, ou a ministra do Turismo. Nós estamos caindo no ridículo. E daí, como é que se corrige isso? Uma pedagogia corrige isso tudo, Rosa. A pedagogia do fracasso. Nós acabamos entregando o governo para a direita por um fracasso absoluto dos programas propostos. Como é que você vai manter os programas sociais com a Petrobras chupando a receita brasileira e mandando para o exterior? Ela que era responsável por 80% dos investimentos brasileiros, com o petróleo caríssimo, quando ele é produzido no Brasil a preços baixíssimos. Os investimentos da Petrobras acabaram, viraram um lucro de investidores. É dos Lehman, dos Sicupira, dessa gente toda. Como é que você pode tolerar isso? Então, eu acho que o governo está precisando mais de lulismo. O discurso do Lula está perfeito. A prática é incorreta. E está faltando comunicação. Aqui, qual a solução para o Banco Central? Independente de ser independente ou não, o Banco Central ele tenta responder à inflação aumentando a taxa de juros. Só claramente no Brasil, onde você tem uma grande parcela de gente passando fome, sem emprego, você não tem inflação de demanda. Logo, aumentar os juros tem efeito praticamente zero sobre a inflação. Paralelamente, é necessário que você mantenha uma taxa de juros atraente, já que o real não é uma moeda forte,
e a gente precisa de investimentos estrangeiros. Como encontrar esse equilíbrio? Por favor. Vamos começar a discutir o Banco Central lá no New Deal, do Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos. O Roosevelt não suportava um banco central privado. E ele, nos Estados Unidos, hoje é privado. O presidente nomeia o presidente do Banco Central, mas ele é mantido pelo Citibank e por uma estrutura. Ele dizia que isso era um crime. Então, o Banco Central, nos Estados Unidos, ele é responsável pelo equilíbrio da moeda e pela política de emprego. Quando eu estava no Senado, o Lindbergh propôs, eu apoiei, uma medida que mudava o escopo do Banco Central. Ele seria obrigado a zelar pelo equilíbrio da moeda, mas pela política de empregos no Brasil. Nós fomos derrotados. Eles estão se preocupando só com o dinheiro, eles estão ganhando fortunas, eles estão ganhando absurdo sem fazer nada. O Brasil está em crise, mas eles estão ficando cada vez mais ricos, porque eles são os detentores da dívida pública brasileira. Os banqueiros, os fundos de investimento nacionais e internacionais. O Banco Central tem que estar vinculado a uma política de crescimento do Brasil, um projeto nacional equilibrado, um projeto que nos coloque respeitavelmente no concerto das nações. Nada de projeto de inimizade com grupos econômicos. A China tem lá suas ambições, ela quer do Brasil a mesma coisa que os Estados Unidos quer. Ela quer terra para plantar cana para acabar com a poluição atmosférica do seu território, que é simplesmente brutal. Não está preocupada em gerar um emprego aqui, ela está preocupada em se sustentar politicamente na China. Nós temos que ter um governo que não seja submisso, sabujo. E o Lula tem acenado com essa hipótese. Mas como é que eu posso engolir um cara na Petrobras que manda esquecer o petróleo porque ele vai se dedicar à pesquisa de meios alternativos, quando um litro de S10 custa R$ 1 na saída da usina e o preço médio no Brasil é R$ 6,50? Como é que nós podemos aceitar isso? É tão grave quanto a Petrobras. Mas toda a caminhada começa com o primeiro passo. O Lula assinou agora um pedido de apoio à liquidação desse Banco Central independente, independente do Brasil, independente da solidariedade, do amor e das pessoas, mas dependente direto do interesse dos especuladores financeiros. Vamos com o Lula. Vamos ver o Lula utilizando uma rede nacional, pública, e pedindo apoio. Quem é que vai se levantar no Exército ou em qualquer uma das instituições e dizer o seguinte: não, nós somos contra o Lula, ele tem que ser cassado agora, porque nós queremos o juro mais alto do mundo. Agora, tem que quebrar a barreira da comunicação. O Zambardo me falou aí que o Cantalice vai participar desse programa. O Cantalice foi presidente diretor de comunicação. Infelizmente, hoje não vai ser possível, Requião, mas ele estava marcado, sim. Mas nós precisamos jogar isso na mídia e pedir apoio. Se não tem empresário que não seja rentista, porque o empresário de verdade acabou no Brasil, vamos nós para a rua. Mas o Lula tem problemas dentro do PT. O Nelson Barbosa foi quem propôs o Banco Central Independente. O Guilherme Melo foi o braço que mudou o programa de governo do PT, propondo o Banco Central Independente. Então, essa crise não é só na aliança que tem o Juscelino como futuro candidato a presidente da República e a ministra do Turismo como vice. São alguns economistas que têm a cabeça deformada pelo liberalismo econômico, que não funciona no mundo mais. E onde é que fica o orçamento funcional que é praticado pelos Estados Unidos? A possibilidade de emitir moeda para investir no crescimento tecnológico, na geração de emprego, na industrialização, que é o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos, é o que faz a China. Nós estamos com aquela conversa mole do Fundo Monetário Internacional. Não é possível. Não foi para isso que nós entramos nessa campanha de peito aberto. Você entrou, inclusive, o Requião, sabendo que você ia perder, você entrou pura e simplesmente para que o Lula tivesse um palanque importante no Paraná. Exatamente. Ô, Requião, você nos contava nos bastidores. No começo, e eu vi que aqui, como eu fui quem mais gritou contra o impeachment da Dilma, contra a prisão do Lula, eu fui uma vítima da Lava Jato e da Globo, que não me suportava. A Globo tinha razão para não me suportar. Quando eu assumi, o governo que me antecedeu tinha gastado mais de 2 bilhões em comunicação. E eles vieram com uma história: ou você renova
no orçamento esta verba ou vai apanhar de manhã, de tarde, de noite? Eu tirei o dinheiro do orçamento. Não tinha nem como me convencer parlamentarmente depois. Então, eles não me suportam. Eu fiz escola, eu fiz hospitais com esse dinheiro, 2 bilhões e tanto, que o governo anterior a mim gastou. Então, eles não me suportavam. Requião, então como a gente consegue explicar isso aqui? Apesar dos posicionamentos muito bons do Lula, o governo Lula deu mais de 100 entrevistas para a Globo após as eleições. O presidente falou primeiro à Globo News, Janja levou a equipe da TV ao Alvorada, de 37 ministros, 30 já foram entrevistados pela Globo. Não, é uma besteira. É claro que ele precisava usar a Globo, porque, de fato, neste momento, a Globo tem bem mais audiência do que nós três aqui no DCM batendo esse papo. Ele tinha que, de alguma forma, usar. Mas esquecer a mídia alternativa é uma besteira. Eu lembro que, quando era governador do Paraná, eu conversei com o Lula e disse: Lula, eu cortei todas as verbas da estrutura privada do Paraná. Eu faço funcionar a Paraná Educativa, nossa televisão. Toda terça-feira eu faço uma audiência com todos os secretários para o pessoal saber o que está acontecendo no governo e o governo conhecer as políticas de cada secretaria. Ele achou bacana o troço. Mas eu conversei depois com o pessoal dele e me disseram: não, a nossa televisão é a Globo. E a nossa televisão calçou a Lava Jato e a prisão do Lula e o impeachment da Dilma. Será que não aprenderam porra nenhuma até agora? Exatamente. Teve uma coletiva hoje, para não ser injusto, com a mídia digital, reuniram youtubers, reuniram os canais aqui de esquerda, mas assim, de fato está faltando aí uma articulação e entender um pouco como funciona a dinâmica da rede. Pode falar, Renzo. O Requião, nós comentávamos nos bastidores que essa tua postura fortemente nacionalista, inclusive, te criou problemas internacionais. Eu gostaria que você contasse um pouco essa história do vazamento do Wikileaks, no qual governos estrangeiros desrecomendavam o voto em você, o teu crescimento político, justamente por ser um nacionalista. Podia contar essa história para a gente? Menino de 82 anos. O meu trisavô foi o chefe militar do Frei Caneca na Confederação do Equador. O meu bisavô fundou o primeiro partido operário do Brasil, o Partido Socialista. Meu pai e meu avô eram militantes sociais. Eu tenho dito isso, inclusive, no DCM. De nada vale um cara querer ter sucesso individual na vida, ficar rico, poderoso. O mais que ele vai conseguir é ser enterrado na avenida principal do cemitério. Você tem que deixar alguma coisa para a evolução do processo civilizatório da tua cidade, do teu estado e do mundo. Eu faço política por isso. Eu, por exemplo, estou aposentado hoje pelo INSS. Eu ganho R$ 3.372. Eu fui governador 3 vezes. Eu fui deputado estadual, eu fui prefeito de Curitiba, eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano. Eu nunca me incomodei com isso. Eu me incomodei em dar uma utilidade à minha existência. Isso é fundamental. É isso que me leva a continuar fazendo política. Agora, não é calar minha boca com um cargo de bedel de Itaipu. Como é que foi esse episódio do Wikileaks? Chegou até você o quê? Que deveria haver... O Departamento de Estado americano tinha recomendado à embaixada e às empresas americanas no Brasil que tentassem cortar de toda forma o meu acesso político pelas minhas posições. Posteriormente, eu fui convidado a fazer uma palestra nos Estados Unidos pelo Sindicato dos Banqueiros. Eles são masoquistas, eles gostam de ouvir desaforo. Me pagaram o avião, me deram lá um cachê e eu fui para lá. Depois eu fiz uma outra palestra para um outro grupo sindical americano. E fui convidado pelo presidente latino-americano, se não me engano, do Citibank, para comer um churrasco na casa dele. Eu fui. Ele chegou e disse: Requião, eu escutei a tua palestra, o que você disse da política latino-americana, do crescimento dos Estados Unidos, do Brasil. Eu achei excelente. Eu não entendo por que nos deram essa ordem para tentar te ferrar de qualquer maneira no Brasil. Ele era presidente do Citibank da América Latina. Então, é por aí o negócio.
O jogo é o jogo da globalização, do capitalismo financeiro, e é um jogo falido no mundo. Como é que nós podemos ter gente no governo que sustenta que a Petrobras tem que se dedicar a energias alternativas da transição energética? O Jean Paul Prats, que eu não conheço bem, falei com ele uma vez ou outra no Senado, quando foi senador junto comigo lá no fim do mandato da Fátima. Ele não quer se incomodar com o petróleo, ele quer fazer agora uma bateria especial que ele não sabe bem qual é ainda. Não tem cabimento isso. O Brasil está sendo abandonado. E essa iniciativa do Lula de peitar o Banco Central pode ser o primeiro passo de uma bela caminhada. Mas esta frente não é uma frente programática. Nós precisávamos de uma frente ampla, não tenho dúvida alguma disso. Mas tinha que ser uma frente programática, sem exageros, sem radicalismos, mas sem a covardia da aliança com o capital. Mas não foi isso. Essa eleição do Congresso Nacional agora não foi uma eleição, foi uma aquisição da presidência do Senado e da Câmara, que eram os candidatos do nosso ex-presidente da República. Não eram? Não era o Pacheco e não era o Lira? Candidatos do nosso presidente. Exatamente. Não é motivo de comemoração nenhum, né? Agora, o que se espera? Eu acho que se tivesse colocado uma proposta, nós teríamos ganhado a maioria do Senado. Foi como eu fiz quando eu fui governador aqui. Jamais negociei com ninguém, jamais dei emenda, não dei nada. Mas tinha uma proposta. O pessoal podia ir junto com a proposta e, quando ela começasse a funcionar, podiam ir para o interior, para as suas bases. Nós estamos fazendo isso, porque nós estamos apoiando o governo. Foi fantástico. Foi 3 vezes que eu fui governador do Estado. Mas não, é uma aquisição de apoios. O que vai acontecer? Vai dar agora um estalo do Padre Vieira na cabeça do Lira e na cabeça do Pacheco? Vamos rezar para a Virgem Maria? Por que não fizeram uma proposta que desse? Por que não os dois? Se me dá quem é o presidente da Câmara e do Senado, me interessa é o projeto para o Brasil, não é a pessoa. Se ele tivesse aderido a um projeto... Você viu o discurso de posse do Pacheco? Simpático, cara. Um discurso identitário, não falou em economia. Ele vai ser o cara agora da defesa das minorias, da identidade. Quem sou eu, Zambarda? Um machista? Eu sou presidente de honra do LGTB do Paraná, em função do que eu fiz no meu governo. Sem esse divertir que o Roger Gerard Schwarzenegger fala no seu livro Estado do Espetáculo, do italiano divertere, desviar do que importa. Nós estamos desviando do que importa, essa conversa mole. O cara não disse nada no discurso da presidência do Senado. E omitiu o que ele não fez na pandemia, lembra na CPI? Só ele não disse, eu vou defender o que eu sempre defendi, o mercado financeiro. Uhum. E Exatamente. me parece, Requião, se me permite, que foram aquisições de curto prazo, porque me parece que o projeto da Câmara dos Deputados e do Senado é discutir pauta a pauta, ou seja, não existe um apoio incondicional. Então, é uma aquisição de curtíssimo prazo, é isso mesmo? É uma aquisição não programática de curtíssimo prazo, vai ser renovada a cada discussão. Compramos agora os senhores parlamentares para eleger os 2 ex-candidatos do Bolsonaro e vamos ter que comprar a cada vez que tivermos um debate, porque não há convencimento ideológico. Agora, a Câmara e o Senado são compostos de canalhas. Eu estou na linha do tio do Zambarda, aquele italiano, Totonho Gramsci. Não existe o canalha absoluto. Canalha absoluto é uma figura de literatura. Agora, se o jogo é a aquisição de parlamentares, até o pessoal da nossa base, que pensa como nós, vai dizer: queremos uma vantagem agora, senão nós vamos perder a condição de reeleição, enquanto os outros estão ganhando emendas, cargos e tudo mais. É uma merda isso. Agora, eu aqui vou continuar rezando para a Virgem Maria dar o estalo na cabeça dos dois, porque eu acho que só uma intervenção divina, porque a intervenção política é equivocada, como foi feita. Requião, deixa eu não agir como o Rodrigo Pacheco e não ficar no diversionismo e te fazer uma pergunta sobre algo que interessa e que envolve um amigo seu.
Sebastião Pinheiro manda aqui no chat. Haddad precisa ser mais enérgico com o BC, afinal ele é o ministro da Economia e o presidente do Banco Central deve se reportar a ele. E se não se enquadrar, então ele perde o cargo por incapacidade funcional. O Haddad deu uma declaração e tem um pacote de ajuste que supostamente agrada ao mercado. Como é que você vê isso, Requião? Eu vejo o seguinte. Eu sempre tive algumas divergências do ponto de vista econômico com o Haddad, mas ele é um cara sério e correto. Eu poderia imaginar que o Haddad hoje está fazendo um jogo muito claro. Porque uma possibilidade que o Lula tem pode fazer amanhã. Não precisa nem conversar comigo. Conversa com o Berkovitz em São Paulo, explica como é que muda o Banco Central. O Banco Central não conseguiu confirmar suas metas por 2 anos seguidos. Pode pôr na rua todo mundo. Daí tem que apresentar um novo Banco Central para o Senado aprovar. Tudo bem, né? Mas o Haddad deve estar esperando que com essa ameaça, pode ser uma tática de governo também, de botar na rua o Banco Central, que eles acabem amolecendo. E sem a crise de uma demissão imediata, ele poderia corrigir o Banco Central nessa loucura de provocar uma recessão no Brasil para estabelecer a privatização de tudo e o fim do Estado Nacional e da defesa dos interesses dos trabalhadores do nosso povo. Brasil transformado em colônia do capital financeiro. O Haddad pode estar pensando nisso também. Agora, ele tem um grupo de assessores lá, desde Nelson Barbosa e tudo isso, que são liberais. Eu não estou dizendo que são bandidos, mas são liberais. E isso é uma merda para o Brasil. Roberto Campos me parece que muito pior do que ser liberal, ele é um bolsonarista, quer dizer, ele mantém contatos com os ex-ministros de um governo claramente golpista, foi votar 2 vezes usando a camisa da seleção, que a gente sabe que virou uniforme de fascista. Então não se trata apenas de um liberal, trata-se de um entusiasta também das ideias golpistas do Bolsonaro. Você concorda com isso? Claro, claro. Mas as ideias golpistas do Bolsonaro estão vigindo até hoje. O golpismo foi entregar a Petrobras para o capital financeiro, privatizar a Eletrobras, colocar o Banco Central independente, cortar as garantias dos trabalhadores. É claro que a CLT precisava de modernização, mas eles não fizeram modernização alguma. A relação de trabalho mudou no Brasil. Quando o Lula era líder sindical, ele fez aquela greve porreta, enfrentou o Estado militar. Se não me engano, a Volkswagen tinha 41 mil funcionários. Hoje tem 7.800. E os uberizados sem direito nenhum estão aí precisando de uma legislação protetora. Eu acho, por exemplo, que a pequena empresa brasileira não pode ter a legislação trabalhista igual de uma multinacional, que trabalha com dinheiro barato do mundo, que trabalha protegida por patentes de mercadorias, que tem monopólio da distribuição de seus produtos. O pequeno empresário acaba quebrando. Tinha que ter uma legislação diferenciada e, ao mesmo tempo, uma proteção pesada para a pequena e média indústria nacional. A prática é o critério da verdade, foi o que eu fiz. Governador, eu zerei o imposto da microempresa e baixei de 18% para 2,5%, em média, o imposto da pequena empresa. Eu dei estímulos no custo da energia elétrica e no pagamento de tributos para quem se instalasse em regiões do interior que não tinha industrialização alguma nem emprego. Isso trata-se de uma maneira de administrar o Estado, um planejamento indicativo, como fez o de Gaulle na França, depois da sua assunção no governo, para estimular o crescimento. Nós precisamos entrar no orçamento funcional, como faz os Estados Unidos, como faz a China e o mundo. Acabar com essa história de que numa inflação, que não é uma inflação de demanda e pouca produção, é uma inflação de preços públicos. O juro absurdo é o juro estúpido, criminoso do Banco Central. É o preço canalha do petróleo que está mantido até hoje. É o preço da Eletrobras. É isso que provoca a inflação brasileira. Dá para acabar com isso. Lula, vai para a televisão, faz um apelo que a gente fecha o Brasil com você. Sem porra-louquice. Sem temeridades esquerdistas. Né? Mas sem a covardia de ceder para esta gente. Senão, nesta frente, o futuro candidato a presidente da República vai ser o Juscelino. Ministro, não sei do que ele é.
Comunicações. Requião, você é um comunicador excepcional, prova disso que você é a única pessoa no Brasil que foi eleita 3 vezes governador do seu estado. Sem gar- Você está falando do Uber, tudo isso. Eu outro dia tomei um Uber para ir para São Paulo, eu percebo o seguinte: o trabalhador do Uber ele é profundamente de direita. Ele acredita que ele é um investidor, que ele é um empresário. Na verdade, ele não é, ele é um escravo de um sistema. E ele tem um ressentimento profundo do Estado, porque ele acha que o Estado está lá para roubar ele. Como grande comunicador que você é, como é que a gente perdeu este público? Como é que essas pessoas que deveriam estar ao nosso lado nos odeiam? Onde é que a gente está perdendo a batalha da comunicação? Veja bem, aí não é só a batalha da comunicação. Esse sujeito estava desempregado, embora tivesse um título universitário. A economia brasileira não ofereceu para ele uma oportunidade de emprego de salário decente. Ele se agarrou na uberização. Foi ser escravizado pelos pessoal da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. Então, é esse, basicamente, o problema dele. Agora, ao lado disso, o trabalho das redes de televisão, da Globo principalmente, cantando em prosa e em verso uma versão completamente equivocada e criminosa do que acontece no Brasil. A criminalização de toda a política. Agora, como é que você pode mudar isso quando você elege o presidente da Câmara e do Senado por aquisição? Que tipo de aquisição? Compra, venda, aluguel, adesão? Menos adesão, né? Uhum. Requião, uma coisa que eu ia te perguntar, a gente falou bastante de diversionismo, falando a respeito da Câmara. E a questão, vou voltar para uma questão de lives atrás que a gente fez. Hoje a Polícia Federal prendeu policiais militares que facilitaram a baderna dos golpistas no dia 8 de janeiro. A gente falou muito da Petrobras, falamos a respeito do combustível, falamos de coisas realmente importantes, mas e essa anuência de setores militares e da segurança pública nas tentativas golpistas do Bolsonaro? Quando é que o Lula vai enquadrar esses militares tendo Múcio como ministro da Defesa? O Exército Brasileiro, as Forças Armadas, deixaram de ter espírito de corpo. Espírito de corpo é orgulho de pertencer a uma instituição que é a guardiã da soberania brasileira, que vigia as nossas fronteiras e garante a nossa soberania. Eles foram para o corporativismo. E o corporativismo é a manifestação coletiva do egoísmo e do individualismo. Eles só pensam neles mesmos, nos empreguinhos, nos aumentos de salário e tudo mais. Ao lado disso, as televisões, e essa anuência foi a tentativa de um golpe. O golpe seria provocar uma crise que levasse o Lula a decretar um estado de emergência e convocar as Forças Armadas, elas não largavam o governo mais. Agora, veja bem, vamos diminuir um pouco essa história do 8 de janeiro? Quantas pessoas tinham lá em Brasília? Eu acho que umas 4 mil, 6 mil. Isso é rigorosamente insignificante. Eu posso fazer... 4 mil pessoas é o número mais próximo. Um bairro aqui em Curitiba, bem convocado, com 40 mil pessoas. E como é que era essa gente que foi para lá? Vamos dizer que tivesse 8 mil pessoas. 400 pessoas eram militantes desses grupos de direita, esses fascistoides. O resto estava lá passeando. Eu vi aqui que um filho de um deputado nosso aqui do Paraná, que mora em Mato Grosso hoje, pagou 200 por pessoa, mandou 20 ônibus lotados, com casa e comida, para fazer uma manifestação em Brasília. Esse pessoal foi passear em Brasília. Agora, 400 pessoas, não mais do que isso, invadiram o Senado, o Supremo e o Palácio Alvorada. E as portas abertas pelo pessoal da segurança do Palácio, os militares e tudo mais. É uma estupidez. Agora, vamos transformar tudo isso na punição? Eu acho que tem que ser punido, sim. Está indo bem aí a Polícia Federal, o meu amigo Dino e tudo mais. Mas que tal uma proposta que mobilize essa gente pelo Brasil? Qual desses quebradores de Congresso é capaz de dizer: estou aqui jogando uma pedra no Congresso porque eu sou a favor do juro mais alto do mundo, do desemprego, da desindustrialização? Tem que colocar o programa, a proposta. Senão nós não vamos a lugar algum. Entendi. Você veja no Paraná. Venderam a Copel. Uhum. O Tribunal de Contas da União disse que a venda era irregular, nula. Daí o Bolsonaro faz um decreto tentando
legalizar a venda. O governo do Lula tem 30 dias já. Não anulou o decreto do Lula. E tudo indica que o ministro das Minas e Energia é a favor disso. O pedágio aqui é um roubo, o maior escândalo de roubo da história do Brasil. Daí, o governador vai para lá e o ministro da área diz o seguinte: não, é um projeto muito bom, muito bem intencionado, nós somos a favor do projeto. Tem cabimento isso? Tem cabimento isso? Quem é que está no governo? É o Lula do discurso porreta? Vocês assistiram aquela entrevista do Lula com aquela moça da Globo? Qual é o nome dela? Natuza Neri. Natuza Neri. Natuza Neri. Aliás, uma belíssima entrevistadora. Está na Globo. Tire ela de lá, faça uma proposta boa aí para o DCM que ela sai. Uma brilhante entrevistadora. E a entrevista do Lula foi magnífica. Mas o discurso é uma, a prática do governo é outra. Qual é a prática do governo? É o Marcos Lisboa com a ponte para o futuro? É o Nelson Barbosa com a independência do Banco Central? É o Guilherme Melo propondo uma mudança no programa de governo do PT, a presidência da República, a favor da independência? Como diria uma senhora pouco conhecida no Brasil, a Claretta Petassi, que era amante do Mussolini. O Dutti saía da reunião para encontrar com ela numa sala ao lado e ela dizia: Dutti, não me venhas de borzeguins ao leito. Tirem essa botina reacionária. Tem algumas perguntas aqui para o Requião nos superchats aqui. Deixa eu pegar as manifestações dos nossos queridos leitores. Como é que está o financiamento da minha merenda hoje? Tá complicado, Requião. Acho que eu vou ter que mandar parcelado o seu lanche aí da mortadela, mas mandem contribuições, gente, que a gente precisa de ajuda, ao contrário dos bolsonaristas, não tenho grana para pagar o lanche, não. Abaixo, o Minions mandou aqui: Boeings não saem do chão chão a baterias, navios cargueiros não viajam movidos a bateria, até o plástico do microfone do Zambarda depende de petróleo, diz ele aqui, o Abaixo Minions. Leci Rosa mandou palmas pro Requião. Sebastião Pinheiro fez aquela pergunta do Haddad sobre ele ser mais enérgico no BC. Rossana Venâncio: bons tempos que o Requião foi nosso governador. Toda terça-feira tinha escola de governo. Eu assistia todas. O pessoal tá lembrando aí da época do governador. Sebastião Pinheiro: Requião, você não está vendo dificuldade no Congresso? Sem apoio não se governa. Se o Lula romper e tentar enfrentar os deputados e senadores do mercado, ele vai sofrer impeachment. Você concorda, Requião? Não. Não se governa sem apoio. Eu fui governador 3 vezes. O que você não pode, você tem que conquistar o Congresso Nacional. É claro que tem um belo número de picaretas lá que são venais, de origem venal, da participação na política. Mas uma proposta coerente, sustentável, traz esse pessoal todo para o apoio do governo. Agora, a aquisição não. Vai ser um negócio incrível e vai transformar o governo num fracasso. Daí vai ser corrigido pela pedagogia do fracasso. Estão repetindo a mesma coisa que fizeram outra vez. Um discurso pesadamente identitário. É claro que o identitarismo é bacana. Direito das mulheres, dos índios, dos negros. É a evolução do processo civilizatório do Brasil. Mas esquecer a economia, esquecer o petróleo, esquecer a eletricidade? O que é isso? Esquecer o direito dos trabalhadores? Não tem nenhum cabimento isso. É uma mentira que você tem que comprar o Congresso. Você parte do princípio que só tem canalha no Congresso Nacional. E tem tanto canalha quanto tem na sociedade brasileira, no Legislativo, nas Forças Armadas. Agora, se você colocar uma proposta, o pessoal não vai se manifestar contra o Brasil. Digo isso por experiência própria. Agora, compra, a aquisição, não tem cabimento isso. Vai ter que haver aquisição a cada passo que se der. Vai o Lula agora para uma cadeia nacional de televisão, explica por que o Brasil não pode ter a taxa de juros mais alta do planeta Terra, que ele quer baixar, intervenha no Banco Central, bota um grupo de economistas nacionalistas que tenham amor no coração, que tenham solidariedade com o povo. Vamos tocar isso aí para frente.
sem, quero dizer mais uma vez, sem radicalismo. Requião, você é marxista? Não, eu sou marxólogo. Passei a vida estudando os modelos econômicos. Me enfronhei tanto no marxismo como me enfronhei no New Deal do Franklin Delano Roosevelt, na recuperação dos Estados Unidos. Nós temos que aprender com os exemplos. Mas, fundamentalmente, o governo tem que ser... O povo Lula tem dito isso todo dia. Mas a porra do governo faz outra coisa e diz outra coisa. Você é um entusiasta do New Deal, o Requião. Eu queria te perguntar o seguinte: você falou brevemente sobre o Biden, eu gostaria que você analisasse. O Biden está tentando fazer um esforço brutal de injeção de dinheiro do governo na economia. Isso é, de alguma forma, uma ressurreição do New Deal, é a base do New Deal, está aí. Isso vai contrariar, finalmente, aquela ideia de que quando o governo investe no mercado, isso é inflacionário, porque investe sem lastro. Fala um pouco sobre isso, por gentileza. Mas não é só o Biden. Não é só o Biden. Os Estados Unidos cresceu com investimento. A dívida dos Estados Unidos é brutal, garantida pela valorização do dólar, depois de Bretton Woods e isso tudo. Mas é um orçamento funcional. Ele emite dinheiro para investir produtivamente. Eu não estou dizendo para ele emitir dinheiro e pagar 3 vezes mais para os juízes, para os promotores e para os 1.500 ou 5.000 generais que já existem no Brasil depois da aposentadoria. Não é isso. É investimento para gerar emprego, para levantar a tecnologia. Tá tudo, me deixa toda essa coisa confusa. Você viu o nosso exército brasileiro querendo comprar um número enorme de tanques? Para que eles querem tanque? Por que não compram prancha de surf? Hoje, um país só terá o respeito do concerto das nações se tiver força dissuasiva. O que é força dissuasiva? Praticamente, ou uma bomba atômica ou armas biológicas. Mas, além disso, o que você precisa ter mais? Você precisa ter conhecimento tecnológico em veículos não tripulados, os drones, os foguetes. Senão, você não pode mandar uma arma biológica que dissuada um ataque ao seu país, o sacrifício do seu povo. E o governo brasileiro quer comprar tanque para quê? Para atirar na população do Brasil? Que palhaçada é essa? Que espécie de cabeça tem esses generais? Eu sou um oficial da reserva do Exército Brasileiro. Essa minha delicadeza ao falar é porque eu sou da cavalaria. Tem mais alguns... não remunerada. Exatamente. Tem mais alguns chats aqui de vocês, gente. Vamos lá que tá muito baixo. O Margarete Siqueira lembra aqui. Eu lembro quando o Requião denunciou Rogério Carvalho, senador do PT, que votou a favor da autonomia do Banco Central. Rosana Ribeiro mandou aqui uma contribuição. Obrigadíssimo, querida. E o Otávio Alcântara está defendendo o senhor para a presidência do Banco Central. Você é candidato, Requião? Não. Vale a gargalhada. Eu estou excluído de toda essa conversa com o atual governo. Eu estou torcendo para o Lula acertar, mas eu já vi que essa frente ampla não tem espaço para quem tem a posição ideológica do Roberto Requião. Quem sabe não foi no Banco Central. Uma pena. Pois é. Você teve a interface com a comunidade europeia. O que você aprendeu de positivo nesse momento e quais foram as suas contribuições para o debate, a inserção da América Latina na economia europeia? Quais foram os seus grandes momentos nesse cargo? Por favor. Defesa intransigente do Brasil. Mas vou te contar um episódio. Numa das últimas reuniões que nós fizemos, eu ia fazer em Roma, no Senado. Estava aquela confusão com o Berlusconi lá, queriam prender o Berlusconi, que agora está solto e mandando de novo. Né? E eu fiz numa unidade antiga lá, meu Deus do céu, me foge o nome agora. E lá pelas tantas reunidos, sobe o primeiro-ministro da França e diz o seguinte: a China e a Rússia estão entrando na Venezuela. Estão financiando na Venezuela. Nós não podemos admitir isso. É preciso que saibam que a América Latina é nossa. Eu pedi a parte, interrompi e perguntei a ele se não podia me dar
cidadania italiana para mim ser também latino-americana e brasileira. O que eles querem é nos explorar. Agora, é evidente que nós não estamos soltos no mundo. Um comércio razoável, troca de tecnologia, evolução civilizatória é importante. Países não têm amigos, têm interesses. A frase é de um ex-presidente norte-americano. Cada um defendendo os seus financiadores, o seu grupo. Então, na verdade, é mais ou menos... E hoje eu vejo o Lula dizendo: eu estou de acordo com o acordo com a União Europeia. E acabou o Mercosul. Para que Mercosul se não vão fazer um acordo com a União Europeia? O Lula tem que reforçar a sua situação na América do Sul, com a Argentina, com o Paraguai, com os vizinhos, para nós ficarmos mais fortes com essa aliança. E negociar com o mundo, sem ódio, sem nenhuma boçalidade de adesão ao anti-americanismo ou ao anti-russionismo hoje, mas defendendo interesses brasileiros. Quando eu falo na defesa da Amazônia, eu estou pensando no mundo, o pulmão de ar do mundo funcionando. Você sabe que com a predação da Amazônia acaba a usina de Itaipu? O Rio Paraná não vai ter mais água. Uma árvore amazônica grande, no verão, joga 1 tonelada de vapor, de água no céu, e só vem chover na América Latina inteira. E no Rio Paraná, nos viabilizando Itaipu, que é a segunda maior usina do mundo. Nós temos que pensar no mundo, no planeta, solidariedade, amor, na linha do Papa Francisco. Ora, depois de leituras marxistas e tudo mais, meu líder hoje é o Francisco, viu? Não sou muito religioso, mas o Francisco é um cara porreta. Embora eu tenha estudado teologia na Universidade Católica, quando eu fiz jornalismo também. Requião, aqui nas nossas lives você sempre fala bastante, muito carinhosamente, do atual governador do Paraná, né? O Rato. Queria que você comentasse essa foto aqui que apareceu ontem no Twitter. O Edinho recebi agora no gabinete, no 6º andar da prefeitura, a visita do apresentador e empresário Carlos Massa, o Ratinho, que por décadas lidera o programa de entretenimento no SBT. Ratinho estava vigiando a região de Araraquara e passou para um café. Sempre bom rever grandes amigos. Quem é o Edinho? Oi? Quem é o Edinho? O Edinho está à esquerda do Ratinho. Sim, mas ele é o quê? Ele é prefeito de Araraquara e coordenou a comunicação do Lula na eleição. Pois é isso aí. É de novo nos mesmos erros. O Ratão é um oportunistão. Sempre me fez oposição, mas quando era governador, ele me paparicava razoavelmente. Para você ter ideia, eu um dia no interior do estado vi um jipe apodrecendo na beira do rio, e de noite eu comentei no jantar: "Bom, eu quero comprar aquele jipe", ele era um jipe 51. Ele apareceu: "O jipe é meu, eu vou lhe dar". Me deram de presente. Não, eu mandei reformar, hoje está uma maravilha. Mas ele puxava o saco do governador. Agora, ele é um belo comunicador popular, mas é um horror politicamente, né? É um interesseiro, é uma coisa terrível. Chamou a Gleisi de chefe de quadrilha, o Lula de ladrão e tudo. E o Edinho está dando um abraço nele, devia ter dado um beijo na boca também. Eu lembro do Rato. Sabor da saliva do Rato. Eu lembro do Rato, Pedrinho, Requião, eu lembro do Rato fazendo uma declaração numa das rádios dele, dizendo que deveria haver uma interferência de um general, botar para fora todos. Enfim, um fascista absoluto. Quer dizer, como você falou, quer dizer, um cara com uma visão de país, de mundo, de política absolutamente distorcida. Esse homem é pai de um governador e fala isso numa concessão pública. Que era o operador da mesa de som do programa de rádio dele. Ficou rico pela sua capacidade de comunicador. O Rato é um comunicador popular porreta, senão não tinha crescido como cresceu. Mas o governador do Paraná é uma invenção da mídia. Ele é completamente desprovido de conhecimentos para governar o Estado. É uma tristeza, mas é uma fabricação da mídia. Quando eu fiz o maior comício da história do Paraná, em Curitiba, a Rede Globo apareceu lá. Era eu e o Lula. Ela filmou o Lula e disse: "O Lula foi recebido por companheiros do seu partido
não falou no meu nome nem disse que eu era candidato. Foi esse pessoal que elegeu o Rato. É uma ficção midiática. Ele não compareceu num debate comigo. Ele fugiu de todo, ele não tem o que dizer. É desprovido de conhecimento administrativo, econômico, social. Mas foi uma invenção da Rede Globo. E dos programas do pai. Eles têm uma rede de comunicação no Paraná sensacional. Por isso eu disse a você, quando eu entrei na campanha, eu e a Gleisi mandamos fazer uma pesquisa de opinião. Quem fez foi o pessoal lá de Minas Gerais. E eu vi que não dava para ganhar a eleição. Ele estava absoluto. Ele mandava na comunicação inteira, ele mentia de dia e de noite, ninguém contestava, não havia oposição, tinha comprado a Assembleia com pequenos favores. É o cara que adquire deputados. E essa aquisição de deputados acaba com qualquer tipo de discussão, fazendo o jogo do roubo do pedágio, da venda da Companhia de Energia Elétrica, a melhor companhia do Brasil. Tarifas absurdas, preços absurdos. E, de repente, pagamentos incríveis. Pagaram aí um precatório com a Central do Paraná de 1,4 bilhão. Quando disseram para mim no governo que eu ia cobrar aquilo, eu mandei dizer para os juízes que me avisaram, eu vou mandar invadir o Tribunal de Justiça. Isso é um roubo. Vocês vão me tirar do governo, mas eu não pago. Até o Richard recusou. O Rato pagou. 1,4 bilhão. 17 bilhões de reais de isenção fiscal. Você sabe que o Tribunal de Contas do Paraná pediu para o governo do Estado dizer quais eram as empresas e quanto tinha tido de vantagem cada uma delas. E o secretário de Finanças disse que era sigilo fiscal. Daí os deputados entraram com uma ação judicial e o judiciário não julgou até hoje. Então você veja, é um grupo articulado contra o Estado, o povo, e a favor do que eles chamam de liberalismo econômico. Para mim, o liberalismo econômico, para mim, nada mais é do que um roubo estabelecido, um conluio entre instituições. É como eu vejo isso. Não vou dar nome de ninguém, nem acusar pessoalmente ninguém, mas é isso. Agora, Pedrinho, eu vi hoje alguns caras, não, o Supremo tem que resolver o problema do Banco Central Independente. É inconstitucional, sim. A reorganização do Estado é iniciativa do Executivo, foi um deputado que propôs. Mas eu acho que o fundamental é o Lula ir para a televisão. E nós vamos para a rua. Lula, você entende... como sempre contou, quando está numa posição boa, você conta comigo. Você entende profundamente da questão de energia, e o Pedrinho trouxe nos bastidores aqui, antes da gente entrar no ar, a situação da Light. Eu não consigo entender como é que a empresa que tem um monopólio de venda, de distribuição, de um produto que é de consumo obrigatório, pode estar aí com risco de default, com risco de insolvência. Como é que acontece isso? O que está acontecendo com a Light, Primeira por exemplo? medida para resolver isso, bota todos os acionistas principais que nomeiam os diretores na cadeia. E os diretores também. E faz uma auditoria e acaba com essa Light. Se a Light está quebrada, estava na hora do governo, com essas ações reduzidas a pó, recomprar as ações na Bolsa e estatizar isso de novo. O Rio de Janeiro funciona com energia de Itaipu. 26% da energia de Itaipu, até agora, em função do Tratado Internacional, ia para o Rio. 40% para São Paulo, um pouco para o Paraná. Mas nós tínhamos que acabar com isso. Essa privatização é criminosa. Não tem cabimento. Ela se transforma num chupa-cabra da economia na mão de um grupo de investidores e prejudica a iniciativa privada. Quem é que vai montar uma empresa no Brasil com os juros dando o que estão dando? Que você não consegue ganhar no investimento produtivo, industrial. Pagando a energia no preço que eles estão cobrando. Pagando a água. Eu vi hoje no Twitter umas demonstrações do Rio de Janeiro. A água subindo 3, 4 vezes mais com a privatização do sistema. Sem nenhum cabimento. É isso que querem? Ora, o Lula vai para a televisão, nós acabamos com isso. O Brasil acaba, você consegue a unidade nacional. Você pode não fazer o país dos meus sonhos. Eu já disse a vocês, eu sou geneticamente de esquerda. Não é?
Eu sou trineto do chefe militar da Confederação do Equador. Eu sou bisneto do cara que fundou o primeiro Partido Socialista no Brasil. Meu pai era militante, meu avô era militante. E eu acho que a gente tem que utilizar a vida para melhorar a vida de todos e consertar os erros da sociedade. E o mundo, de certa forma, tem evoluído em consciência. Mas o domínio da comunicação privada é um verdadeiro horror, faz a cabeça das pessoas. Como é que o Brasil admite que o Malacraia continue dizendo besteira? Uhum. O vídeo que o Reizo falou do ratinho pregando golpe é isso aqui, ó. Foi lá em fevereiro de 2021, só para a gente lembrar. E fazer igual foi feito em Singapura, né? O que foi feito lá? Então, entrou um general em Singapura, consertou o país, depois, um ano depois, fez as eleições. Mas primeiro consertou, chamou todo mundo que estava denunciado, falou, vocês têm 24 horas para sair do país. Se não sair, será fuzilado. Limpou Singapura. Hoje, Singapura é uma baita de um país pequenininho, mas é uma cidade-país, mas é uma baita de uma estrutura. Ou vamos pensar em Singapura, né, Requião? Pô, olha aí. Mais uma vez, eu acho que o Edinho devia ter dado um beijo na boca do Ramos. Seria mais significativo, simbolicamente, do que os elogios que ele fez. É muito complicado, né, Requião? A esquerda criticou tanto as alianças do Lula nos governos anteriores, a gente está vendo o mesmo filme, na verdade. Mas qual é a esquerda? A esquerda que apoiava o Maia para a presidência da Câmara? Está faltando mais uma politização maior, uma visão mais clara do país, da economia, do mundo. Uhum. O Lula é a minha esperança. Se ele der seguimento a esse grito que ele soltou, não querem que ele fale nos juros, porque se ele falar nos juros, sobe o juro. Não pode falar de pobre também, né? Não pode falar é pobre, imagine só pobre querendo alguma coisa na vida. Então, o Lula, se acordar, se não for entorpecido por essa aliança maldita que ele criou, veja, a aliança maldita desse ponto de vista, eu sou a favor da aliança ampla, mas a aliança tinha que estar em cima de um programa, não em cima de aquisições. Vamos adquirir fulano e ciclano. Não, eu apoio o Lula, mas vou mandar no Ministério de Indústria e Comércio, porque daí eu posso apoiar a venda da Copel no Paraná. Não é possível, né? O cara que tomou o mandato da Dilma lá em Minas Gerais. Eu não conheço o cara. Mas eu fico horrorizado com isso tudo. No entanto, nós temos que utilizar o espaço que temos para tentar politizar o Brasil e dizer o que nós pensamos. Exatamente. Por isso que o Requião está aqui numa live conosco. Vai lá. Eu tenho que fazer uma confissão, e que eu já fiz aqui nos bastidores. Quando eu fui entrevistar o Requião pela primeira vez, me disseram, tomar cuidado, o Requião é grosso, o Requião é isso, é isso. O Requião é um sedutor, é um doce, e hoje eu posso falar sem nenhum puxa-saquismo, é um dos meus entrevistados favoritos. Quando ele está no programa, eu adoro. Você é uma maravilha, cara, adoro você. Eu não Sinceramente, sem nenhum puxa-saquismo. Eu faço política, não faço negócio. O que quer dizer política? Política vem de uma palavra grega, polis. Se acrescenta um sufixo, ico. Política é administração da cidade e, por extensão, do Estado da nação, uma coisa limpa. Agora, eles inventam o jogo democrático das aquisições de participação. Você está sendo modesto. Tem também o charme, tem o humor, tem uma série de outras variáveis importantíssimas que fazem de você um dos meus entrevistados favoritos. Tem outros fatores. Você está sendo modesto. Por isso que eu não vou ter mais entrevista, né? O pessoal do governo vai me cortar, os blogs não vão se interessar por mim mais, e a direita nunca, porque eu bato de chinelo nisso. Temos que fazer um movimento pelo Brasil. O Lula pode ser a nossa alavanca. Sem dúvida nenhuma. Requião, o que você acha? Eu queria mudar um pouco de assunto, mas ainda não é um diversionismo, não. Saiu algumas matérias a respeito dessa tentativa de golpe tabajara do Bolsonaro e o hacker que denunciou as mensagens que incriminaram o Deltan e o Moro aparece no áudio dizendo que, de fato, ele foi trabalhar com a Carla Zambelli
e com o Bolsonaro para tentar gravar o Alexandre de Moraes. A esquerda precisa parar de ter heróis, Requião? O que você acha a respeito disso? Eu acho que esse cara esse hacker é um rato, né? É um oportunista que dominou algumas técnicas de comunicação dos computadores e tudo mais. Mas, de qualquer forma, a esquerda brasileira está satisfeita com o Alexandre de Moraes. Eu votei no Alexandre para o Supremo Tribunal, ele me visitou no gabinete e votei nele. Mas vamos admitir que o pessoal que bate palma hoje para essas atitudes do judiciário, que nos satisfazem, porque são uma contraposição aos absurdos do Bolsonaro, isso não pode continuar assim. Porque amanhã pode ser contra o Brasil. O STJ não é o administrador do país. Eu acho que os excessos têm que ser contidos. Embora necessários agora. Eu não tenho feito crítica nesse sentido. Mas isso não é a finalidade do Supremo Tribunal Federal. É necessário agora, porque virou. Mas, segundo a Veja, Requião, o próprio Alexandre de Moraes está incomodado com esse excesso de concentração de poder. Ele reclamou, por exemplo, publicamente dele ter que se manifestar a respeito do coronel Cid, o office boy do Bolsonaro. Me parece que ele também não buscou esse papel, ele foi empurrado para isso. Como é que você vê isso? Mas buscando ou não buscando, não é esse o papel do Supremo. Mas necessário nesse momento, né? E aquele tio-avô do Zambarda que nos dizia, o direito é a cristalização da força. Exatamente. Tem esse áudio aqui do hacker dando uma entrevista para Brazilian Report. Eu queria mostrar para vocês aqui ele afirmando que realmente ele trabalharia para Carla Zambelli. Deixa eu mostrar aqui esse áudio. Vão mandando superchat, gente. Daqui a pouco eu vou ter uma DR aí com vocês aí do chat, porque tá difícil. Já vou ler as perguntas também. Vamos lá. Eu não sou burro, né? Eu sei. Sei como funciona. Mas a ideia é subir e eu pegar um e-mail dele. Aí, tipo, tem um pessoal que vai pagar aqui por trás, eu consigo te dar aí uns 10k. Fácil. Isso fácil. Eu não sou burro, né? Ele fala de receber 10 mil reais e aí tem os áudios aqui da entrevista trocados por Telegram. Vamos ver aqui o que ele fala quando ele confirma a respeito de receber 6 mil da Carla Zambelli. Deixa eu deixar esse áudio aqui que é melhor. Vamos lá. Você trabalhava com a Carla Zambelli, né? Então, tipo, isso não tem nada a ver, só foi uma grande coincidência. Eu entendi o começo. Você trabalhava? Com a Carla Zambelli. Não, eu trabalho ainda com ela. Eu cuido do site dela, das redes sociais que estão banidas do Brasil, de tudo. Mas eu tenho contrato de trabalho com ela. Sério? Tipo, registrado, tudo? Não, eu não sou registrado. Eu abri uma empresa, inclusive, tá na Veja, que saiu há 2 meses isso, e eu presto serviços a ela, mas ela tinha antes um contrato com uma empresa que fazia isso já. Uhum. Aí, o contrato encerrou, ela fez comigo porque eu consegui diminuir o valor que ela pagava, mas isso ela paga com o dinheiro dela. Inclusive, está atrasado esse mês. Quanto que ela te paga por mês? 6 mil reais. Desde quando você trabalha com ela? Desde aquela época, porque... Agosto? Porque saiu na mídia aquilo e o pessoal que me ajudava, tipo, da esquerda, pararam de ajudar. Aí eu falei, cara, me ajude aí, me dê um emprego. E ela falou, beleza, ó, tem um contrato aqui com o pessoal que cuida do site, das redes sociais, tudo, que vai encerrar. Se você cobrir o valor, eu te contrato. E eu presto serviço para ela certinho. Tem tudo detalhado. Ô, Requião, no final das contas, a gente tá falando... Esse papo tem tudo a ver. No final das contas, é tudo capital? O capital corrompe tudo? Mas esse cara aí, eu o perdoo os seus deslizes. Ele expôs o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Não serviço ao Brasil. Você perdoa o frila que ele tá fazendo para Carla Zambelli? Mas, com todo respeito ao Requião, Pedrinho, eu acho que ninguém é mais adequado aqui nesse nosso grupo do que você, que entende profundamente
de internet, de games, tudo isso para avaliar esse fulano. Eu acho que é um gangster. Eu acho que ele expôs o Sérgio Moro não por ideologia, Não, porque mas simplesmente foi o que... Por favor, Requião. veja bem, você está se afogando num lago. Uhum. Você perdeu as forças, não consegue nadar. Uma pequena canoa parte para o teu lado e te estende a mão. É o Sérgio Moro que está te estendendo a mão. Você não pega a mão dele para sair do afogamento porque ele é o Sérgio Moro? É isso. Objetivamente, esse cara prestou um serviço ao Brasil. Talvez não intencionalmente, mas objetivamente prestou. Mas, de uma certa forma, também a gente não pode ter ilusões, né, Requião? Essas pessoas estão à venda. Essas pessoas estão à venda. Podem ser compradas. Despolitizado, Sim. tecnocrata, aprendeu a lidar com o computador e tudo isso. Sim. É isso. A Zambelli é a Zambelli. Agora, o que é que falta, então? Uma proposta do Lula factível, sustentável, razoável para comover o país. Mas não sai a proposta porque o Nelson Barbosa está na equipe da Fazenda, porque o Guilherme Melo tentou colocar no PT. Ele disse que não, que ele foi mandado, mas não falei com ele, não conheço pessoalmente, a independência do Banco Central. Porque o tal do Lisboa, que escreveu A Ponte para o Futuro, era secretário do governo do Palocci, quando o Palocci era ministro. Então é uma confusão danada. Agora, se o Lula sai a campo aberto e diz o que pensa, ele faz o Brasil discutir e se empolgar. Não tenho dúvida alguma disso. E tenho esperança que isso aconteça. E do alto dos meus 82 anos, eu vou para a rua. Vai para a rua mesmo, Requião? Vou para a rua aqui. Ó. Tá musculoso, Requião. Nós precisamos de um programa para saber, Pedrinho, como é que o Requião chega aos 82 anos com essa forma toda. Para mim é a grande preocupação. Temos que fazer um programa específico sobre isso, porque não é brincadeira, não. O homem está inteiraço. E faço ginástica com peso. Deixa eu ler alguns superchats aqui para o Requião. O Requião daqui a pouco vai ter que ir, gente. Peço para vocês novamente, renova os pedidos de superchats que são necessários. Paulo Ricardo Paes mandou: concordo com o Requião, mas somente após a ameaça golpista que podemos estudar o que aconteceu. Não no meio da atuação da extrema-direita. Abraços. Coloque a opinião dele. Tá, vamos lá, uma resposta Carlos aí. Esta conversa da extrema-direita e do fascismo que nos pede o silêncio contra o avanço dos desvios do governo. Não é bem assim. Nós temos que criticar tudo para ajudar a construir. Não foi isso que o Lula pediu? Não quero puxa-saco, eu quero quem me critique e ajude a governar, expondo os erros. Agora, esta história não. É a democracia. Temos que defender a democracia. Então, não podemos mexer no Banco Central, que fica na mão do capital financeiro. Temos que ser roubado pela Petrobras, pela Eletrobras. O trabalhador tem que se ferrar sem direito algum. É isso? Democracia é isso? Não. Não é. Não vamos fugir da discussão e do debate. Eu não digo que a gente esteja certo sempre. Todo mundo pode errar, avaliações podem ser equivocadas. Mas calar a boca, nós prejudicamos o governo do Lula e o país. E daí vamos corrigir tudo isso com a pedagogia do fracasso, o insucesso econômico, a miséria do povo, a desindustrialização, o domínio absoluto do capital financeiro, o fim do Estado Nacional, substituído pelo capital financeiro, pelos grupos de investidores, pelos BlackRock, pelos Lehman da vida. 70% da cerveja do Brasil é do Lehman. Eu, às vezes, quando vou pedir uma cerveja, eu lembro e eu suspendo. Me dá uma mineral com gás. Parece que a Ambev também está com problemas sérios, hein? Você deve ter ouvido falar sobre isso ou não? Eu ouvi falar, mas não tenho conhecimento em profundidade disso. E o capital financeiro é que sabe governar. Ele explodiu a loja americana, explodiu a Ambev e está explodindo o Brasil com a independência do Banco Central. Independência do quê, rapaz? Eles prestam contas ao capital financeiro e não ao país? Não tem cabimento isso. Daí diz, mas no governo do Lula também subiu o imposto. Equívoco com o Meirelles e tudo isso levou à crise. A Dilma teve
um juro, se não me engano, de 14%. Eu acho que não era o mais alto do mundo, né? Porque o juro real não é o juro total. O juro total é a inflação mais o juro. Pode ter sido até menos, mas era uma bobagem. Não vamos repetir a bobagem. Vamos chamar os nossos erros de experiência e não repeti-los. A Zuleika te faz uma provocação, Requião. Será que o Requião nunca ouviu falar em aquecimento global? Não precisa rifar a Petrobras, mas tem que mudar o foco da energia. O que você responde? Manda ele a puta que pariu. Tem cabimento uma pergunta dessa? Mudar o foco da energia significa entregar o petróleo que nós temos para o capital financeiro? Que besteira essa pergunta! É claro que o aquecimento global preocupa qualquer pessoa que tenha mais de um neurônio na cabeça. A mim, eu bati todos os recordes de reflorestamento quando fui governador de estado. Fui homenageado na Alemanha, prêmios internacionais e tudo mais. Mas, com isso, justificar petróleo a 6,5 em média, quando custa R$1 na usina, isso justificar o sangramento no Brasil sem nenhum investimento? Que besteira esse cara perguntou. Isso não foi uma provocação, foi uma idiotice. E é isso que me irrita profundamente. Esse cara se acha progressista. Requião, me perdoe, mas eu vou só para tomar uma porrada de você, já que eu te elogiei tanto. Mas não é obrigatório pensar em fontes de energia alternativa? Não temos que, pelo menos, começar a olhar para isso? Na Petrobras, nós temos 3 vezes mais reserva que os Estados Unidos. Nós vamos entregar isso tudo? Nós estamos vendo a possibilidade concreta de uma guerra mundial em torno do petróleo, domínio do petróleo. É claro que era bom energias alternativas, mas você precisa entregar o petróleo que pode trazer o desenvolvimento do Brasil em nome de uma pesquisa. O que você acha de nós começarmos a fazer pesquisas e transferir a humanidade para a Lua? Porque a Terra pode estar em crise. Não tem sentido algum isso. É claro que as duas coisas têm que caminhar juntas, compreendo. O equilíbrio da natureza é uma preocupação de solidariedade com a humanidade. Mas isso não significa justificativa para roubarem o povo brasileiro como estão roubando com o preço dos combustíveis e dos lubrificantes. O que tem a ver uma coisa com a outra? Para que a Petrobras, eles dizem, não, se baixar o preço vai ter carência de petróleo, que nós estamos produzindo só 70% do nosso consumo e temos que importar 30%. E daí as 400 empresas de importação que o Bolsonaro ajudou a criar não vão importar. A Petrobras pode importar diretamente e fazer um mix do custo, sem pagar esse absurdo de preço de importação. É uma falácia. Aliás, diversos economistas da nova geração, que eu e Pedrinho entrevistamos aqui, trazem exatamente essa proposta do mix. 70% com custo nacional e 30% com custo. Essa é a proposta que me parece mais... É do custo de importação. É do custo... Por que a Petrobras não importa os 30%? Ela é importadora. Por que tem que ter 400 picaretas Shell na frente de tudo isso, importando e ganhando fortunas? Se a Petrobras pode importar diretamente. Por que manter essa liberdade de iniciativa à custa do sacrifício do crescimento do Brasil? Carlos Carvalho, Pedro, pergunte ao Requião o que ele acha de rever a privatização da Eletrobras. Devia ter sido feita ontem, não amanhã. Requião, tem uma pergunta aqui delicada, se você quiser responder, você responde. O pessoal já perguntou outras vezes no chat. Muitos criticaram o senhor quanto à brincadeira com o cabelo de um vereador. O que o senhor pode falar sobre isso? Olha, eu às vezes sou tentado a assumir a posição do Ciro Gomes e dizer uns palavrões. Muitos criticaram a brincadeira do cabelo de um vereador. Que pergunta mais idiota, meu Deus do céu. Não tem nada. Mas ele te elogiou também, falou que você é muito foda, só para você ficar mais tranquilo. O vereador é um cara porreta, mas que cometeu alguns equívocos, entrou numa igreja com cartazes e tudo, não precisava fazer isso. Botou o fundamentalismo católico contra o Lula, se elegeu deputado, podia ter tirado o voto. Mas é um meninão que está crescendo, cara porreta. Ele foi falar comigo, nem sabia que era vereador, nem nada, aquele cabelão daquele tamanho. Dei R$10 para ele, disse, vai no barbeiro e volta para conversar comigo com esse cabelo cortado. Uma bobagem com qualquer outra.
Requião, como fica a reposição salarial dos técnicos administrativos da educação? Legislativo e Judiciário já conseguiram. Como é que fica a reposição? Tem que haver reposição de tudo. No Paraná, 7 anos de congelamento. Mas votaram no rato. Eu fui candidato, eu corrigiria isso tudo no primeiro dia de mandato. Tem que haver reposição. Mas a reposição dos oficiais do Exército houve. As filhas dos militares continuam ganhando um bom dinheiro. Tem muito oficial ganhando mais de 100 mil reais por mês. É o corporativismo, que é a manifestação coletiva do egoísmo, do individualismo. Isso tem que ser corrigido. Agora, eu não estou propondo que ganhem miséria e passem fome também. De jeito algum. Quem criou aqui no Paraná a database do aumento dos funcionários fui eu, no governo. E nós fizemos uma aliança com os professores. No começo foi duro. Os diretores das universidades criaram uma associação para processar o Requião. Porque cada universidade funcionava como uma autonomia. Eles eram empresas. E eles fixavam os seus próprios salários e mandavam a conta para o Estado. Numa universidade, um professor de uma determinada matéria ganhava 5 mil, na outra ganhava 25. Eu acabei com essa autonomia. Transformei tudo em autarquia. Criei um sistema só. Melhorei tudo. Você sabe que, no fim, essa associação de reitores, criada para me encher o saco, acabou me enchendo o saco mesmo, mas num sentido diferente. Eles passaram a fazer toda semana um jantar para me homenagear. Eu não aguentava mais jantar com eles. Porque reconheceram que o que nós fizemos era o que precisava ser feito e tinha melhorado tudo. É isso que eu digo. Não é acordos com pessoas que estão erradas. O que não significa que você não possa errar de vez em quando também. Mas é uma proposta séria, levada com seriedade e eficiência. É isso que eu cobro do governo, não é aquisição de parlamentar. Requião, tem um último superchat aqui. Desculpa, Pedrinho. Não, deixa eu seguir aqui, Renzo, senão a gente vai desorganizar aqui. Obrigado aí a Margarete Siqueira, que disse que o Requião é muito sábio. Requião, eu queria agradecer muito sua presença. Teve alguma coisa que a gente não perguntou que você gostaria de acrescentar? Não, eu acho que eu quero acrescentar ou reiterar é o Lula ir para uma rede de televisão, explicar o que está acontecendo no Brasil, que a recessão está sendo provocada pelo Banco Central, para tirar a capacidade do Estado de privatizar tudo, ferrar o povo brasileiro sem direitos, sem nada. E ele terá um apoio absolutamente inimaginável. Hoje eu vi o Bolsonaro ainda está com 46% de apoio da população. O Lula levanta isso para 80% para ele rapidamente. Agora, não me... Pedrinho, tem tempo para uma última ou não? Não, a gente está apertado, Renzo. Vamos seguir aqui, por favor. Então tá bom. Foi um prazer falar contigo, Requião. Você é fantástico, grande entrevistado, um grande papo. Adoro conversar com você, meu querido. Obrigado. Um abraço. Gostei da entrevista também. Nós temos que falar, Lula vai para a televisão, rede nacional, explica por que você tem que dominar o Banco Central com um projeto de desenvolvimento do Brasil. Quem é que vai para a Rede Globo dizer o seguinte: eu quero depor o Lula, impeachment dele agora, porque eu quero o juro mais alto do mundo no país? Não é possível. Agora, se ficar conversando com parlamentares despolitizados e adquiridos de uma forma ou de outra, e com redes de comunicação vinculadas aos interesses do poder econômico, nós não iremos a lugar algum e acabamos com um fracasso econômico que eu espero que não ocorra. Valeu, gente. Até mais, Requião. Bom descanso. Tchau, tchau. E vamos rezar pelo presidente do Senado e da Câmara para que dê o estalo na cabeça deles. Tchau, tchau. Porque só reza resolve isso. A forma com que adquiriram o poder não vai levá-los a tomar posição a favor do Brasil de modo algum. Um abração. Abração. Tchau, E tchau. quando é que chega o meu sanduíche aqui? Vai chegar daqui a 15 minutos, Requião. Até mais. Tchau, tchau. Abraço, valeu.